Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia. Nessa orientação de hoje vamos estar falando sobre aspectos ligados sobre verdades e mentiras no que diz respeito à espiritualidade. Vamos estar falando no decorrer dessa orientação aspectos como situações ligadas a almas gêmeas, aquilo que são entidades espirituais, como eu, Tranca-Rua da Seta Encruzilhada, que vos fala. Vamos estar falando sobre a questão mediúnica. Várias são as situações que estaremos aqui, então, revelando. Vamos lá. Primeiro de tudo, precisa-se buscar, precisa-se observar, procurar se comprometer primeiramente a respeito justamente da terminologia que estamos falando. Espiritualidade. Quando cada um de vós que me está acompanhando, quando vós fala ou ouve espiritualidade, o que isso lhe remete? O que isso lhe faz vir em mente de forma quase que imediata? Isso está ligado, atrelado a situações místicas, ocultas, fantasiosas, algo ligado a uma semelhança com uma utopia, como algo inalcançável, como algo separado daquilo que seja ser humano encarnado aqui nessa terceira e quarta dimensão? Ou quando vós hoje ouve espiritualidade, vós simplesmente se relaciona com aquilo que são planos invisíveis. O termo invisível diz respeito a não poder estar vendo, tocando ou interagindo de uma forma expressiva para com esse invisível. Lembre-se, o termo utilizado dentro de religiões, não importa qual seja, como espírito, por exemplo, quando dentro de âmbitos religiosos, ou mesmo em escritos, livros, quando se diz a espírito, então tem duas qualidades. Existe espírito escrito com a primeira letra em minúsculo e espírito escrito como primeira letra maiúscula. Assim também vamos identificar mesmo dentro de escrituras terminologias como Senhor. Esse Senhor está escrito com S minúsculo ou S maiúsculo. Verdade, essa palavra está escrito com V minúsculo ou V maiúsculo. Através desses exemplos temos as demais situações, assim como também espiritualidade. Existe espiritualidade, então, com uma inicial de letra minúscula e outra maiúscula. Até mesmo no termo de sabedoria. Sabedoria com a inicial minúscula ou maiúscula. Isso no âmbito aqui da encarnação, o que vem a significar? Vem a significar a seguinte coisa. Qualquer terminologia ligado a situações que vós tem como esse plano invisível ou espiritual, tudo que se remete à verdade está em maiúsculo, como letra inicial. Não importa se ela está no meio, no começo ou no final da frase. Certo? Então, sobre situações ligadas à verdade. Verdade essa, verdade perene. Verdade essa
que é a que sustenta, é o pilar principal daquilo que seja a sustentabilidade de todo o plano criado. Não só esse universo, mas os diversos universos que estão em andamento, estão em manifestação, certo? Então se trata dessa verdade perene. Claro que essa verdade perene, ela está se manifestando em diversos níveis de manifestações. Essa verdade que pode ser encontrada aqui nesse plano denso de experienciação da matéria, existe uma verdade superior, que não é que seja uma verdade diferente da que está embaixo. Na verdade, não. É só aquilo pelo qual esse nível onde se encontra só pode ir até um certo limite. Fora do âmbito desse limite, a pessoa está fora dessa experienciação. Fora dessa experienciação não diz respeito a estar desencarnado apenas. Ir parar em planos astrais, por exemplo. Não, fora dessa experiência, fora dessa sala de aula. Ir para uma outra dimensão, para um outro universo, para uma outra parte de universo, para um outro planeta, se vós assim preferir. Certo? Então temos essa situação que, para aqueles que querem verdadeiramente, de fato e de verdade, obter respostas, obter o quê? Uma segurança considerável a respeito daquilo que se possa ou não se possa confiar. Lembre-se, por que estou falando dessa forma? Estou falando dessa forma porque, afinal de contas, estamos falando da vida, da experiência de cada um de vós. Então, não estamos falando de pouca coisa. É algo de tremenda responsabilidade. Por isso a importância de se saber onde está pisando. É melhor estar parado, temporariamente, até que se possa observar ou ter critérios de segurança para que vós possa pisar na rocha, não pisar na areia. Para que vós esteja em contato com fundamentação, não com fantasia, com superstição, por exemplo. Muito bem. Então, uma vez que demos início falando sobre esse aspecto, que é partir do ponto inicial, que é espiritualidade, estamos aqui para falar tanto da espiritualidade com letra maiúscula no seu início, como com letra minúscula. Não é que uma exista e outra não exista. Não, as duas existem e estão coexistindo. A questão está na segurança. E, através dessa segurança, obviamente, tem aquilo que são os resultados, que são os frutos que cada um de vós colhe e come. Ou não é sabido que nutrir-se de informação, então te proporciona um determinado nível de poder. Quando falo poder, não diz respeito simplesmente a poderes psíquicos, de telepatia, de telecinese, de clarividência, de vidência, de clareaudiência. Não, não se trata só disso. Estamos falando no poder. Poder esse ligado ao que a maioria da humanidade pretende, deseja, que é se tornar rico, que é ter uma boa família, que é ter boas oportunidades, que é se tornar mais espiritualizado, mais iluminado, mais tudo. Então todo mundo quer. Porque não tem um de vós que possa dizer que vós não quer dinheiro.
Por quê? Porque já começaríamos justamente com uma incongruência. Agora, veja, querer não é poder. O querer só se passa poder quando vós está alicerçado da verdade, em todos os sentidos. Na terra, se vós quer ser mecânico, vós vais fazer um curso, vós vai estudar, e daí vós estará, então, pelo menos teoricamente, a princípio, vós terá conhecimento. Se vós tem o conhecimento, significa que vós pode, então, promover atos, tomar atitudes em respeito à mecânica. Depende do nível que vós se encontre nessa qualificação desse estudo. Claro, temos nessa situação também aquela pessoa que tem como exemplo o curso, o estudo, a qualificação de mecânico, mas não exerce, não põe em prática aquilo que é a mecânica. Então não serve de nada, a não ser para diálogos ou para dar opiniões às pessoas. Porque, de fato, de prática, não tem nada. Aquela pessoa nunca foi ou é um mecânico. Ele se tornará mecânico quando ele passar a colocar, então, essa sua qualificação em prática. Aí ele se torna mecânico. Quem se termina os seus estudos aqui da Terra para médico, ele pegou o seu diploma de médico, ele pegou o seu diploma de advogado, ele pegou o seu diploma ali de veterinária, de engenharia, de arquitetura. Ele é isso, alguma dessas coisas? Não, não é. Aquele papel só atesta que vós se preparou. A pessoa só vai ser advogado, só vai ser médico, só vai ser arquiteto, só vai ser veterinário, só vai ser engenheiro aquele que constrói, no caso de engenheiro, prédios. Claro, vai depender da área da engenharia que ele pretenda, então, mas ele vai estar envolvido com a prática, com a mão na massa, colocando em prática aquilo que é teoria. E isso vai valer para todas as coisas. Então, se alguém se terminou os seus estudos em medicina, como ele pode ousar em dizer que é médico? Não, ele só será médico quando ele estiver salvando vidas, atendendo pessoas, cumprindo o juramento a Asclépio. Tudo isso é importante de um início para que vós tenha uma base. Se vós não tiver um alicerce para a sua casa, para a sua morada, que é a sua morada, no caso, é o seu corpo físico, porque a sua divina essência está contida dentro desse corpo físico. Em alguns âmbitos religiosos, esse corpo físico é chamado o templo do Espírito Santo. A morada do eu sou, do ser crístico, aonde está a centelha divina. Então precisa-se ter um alicerce na rocha, não na areia, porque senão as paredes dessa sua casa, dessa sua experiência, vai vir abaixo nos primeiros ventos que der, nas primeiras intempéries, irá tudo cair. Como muita gente cai prostrado. Cai prostrado não é porque é fraco, não é porque é incompetente, não é porque é insuficiente, porque se tem uma coisa que o ser humano não é incompetente, né? Incapacitado, que ele não tenha possibilidades, muito pelo contrário. O ser humano tem capacidades extraordinárias, só que foi programado para aceitar que não é coisa nenhuma. E daí, em cima daquilo que é permear em meio às trevas da ignorância, significa
ficar reafirmando todos os dias a mesma coisa. Através do quê? Através de intenções, pensamentos, ações e reações, que vai determinar aquilo que é o que vós vibra. Cada um está vivendo aquilo que está vibrando, não aquilo que quer. O querer só vai se tornar poder quando existe propriedade. Se alguém diz que é alguma coisa, olhe em cima daquilo que ele ostenta ser. Se essa pessoa diz que é um bom mestre de obras, basta vós olhar para a casa que ele vive. Se essa casa for toda torta, toda empenada, toda desnivelada, ele pode ser um entusiasta, mas um bom mestre de obras ele nunca foi. Poderá se tornar, sem sombra de dúvida, mas aquilo que afirma não condiz com a verdade. Se alguém diz ser um mestre, alguém diz ser um guru, como tem muitos em cima dessa terra que se auto-intitulam, como é a vida dessa pessoa fora dos âmbitos que ele esteja falando com as pessoas que ele pretenda falar? Na família dessa pessoa, como ele age? Como ele age lá na feira, no mercado? Como ele age em relação àquilo que seja um morador de rua que ele para e lhe pede uma moeda? Quando alguém, né, promove ali aquilo que seja uma incoerência, naquilo que é conduzir um automóvel, por exemplo, lhe corta a frente, quais são as reações dessa pessoa? Essa pessoa, ela vive o que prega, o que diz ser? Estou dizendo tudo isso não é para que vós aponte o dedo para ninguém, mas através dessa observação, vós começa a estar em contato com a verdade. Já falamos isso, que eu vou falar agora, em outras ocasiões. Se alguém chega e em um momento, em uma reação sobre um aspecto, sobre uma condição, sobre uma conversa, uma discussão com outra pessoa, se ele explode em raiva, em ira, e daí ele distrata aquela pessoa, ele humilha aquela pessoa, ele xinga todo tipo de palavrão, ele ofende, ele é prepotente, ele é ignorante. O que acontece? Acontece que provavelmente ali na frente, então as pessoas, nossa, o que aconteceu? Olha, eu não sei, a pessoa me provocou e daí eu falei o que não queria. Não é verdade. Se pode conhecer dentro do âmbito encarnatório, ou mesmo em âmbitos astrais, o que vós tem de frente é através das reações, porque programar para agir, todo mundo programa. E provo isso para vós. No momento que cada um de vós, em algum momento da sua caminhada, vós se apaixonou por alguém, um moço, uma moça, e daí vós vai sair com essa pessoa a primeira vez, vai ter um contato com essa pessoa a primeira vez. Como é que cada um de vós foi ou vai? Não é verdade que vós vão colocar a sua melhor roupa, o seu melhor perfume, a sua melhor joia? Que vós então vai cuidar, pentear os seus cabelos de uma forma muito cuidadosa? E vós também vai principalmente pensar e pensar e pensar, programar, programar e programar. O que vós vai conversar? O que vós vai falar? A maneira com que cada um de vós vão falar. Vão procurar falar de uma forma mais perfeita, mais educada, não muito alto, nem muito baixo. Vós vai procurar ser o mais agradável, educado o possível, porque seu objetivo é a conquista,
é ser aceito. Agora, quando se passam ali 3 meses que vós está se relacionando com essa moça ou esse moço, vós vai estar usando a sua melhor roupa, o seu melhor perfume, a sua melhor técnica oratória? Não, ela vai passar a conhecer vós como verdadeiramente é. Por isso que é um fato que todos se programam para agir, mas para reagir não. Quando vós vai em busca de um trabalho, não é a mesma situação, vós não coloca a melhor roupa, o melhor perfume, vós vai lá e tem postura que vós não é acostumado a ter. Boa parte ainda ostenta ter feito ou participado de experiências que nunca participou, mas a sua intenção é conseguir o trabalho. Algo que depois, posteriormente, isso virá à tona, indubitavelmente. Então temos essa condição de poder, através da observação, poder ter essa possibilidade de, sim, saber quem está à nossa frente. Seja ser humano encarnado, independente de idade, de condição social, independente da cultura que ele pertença. Basta olhar as reações de cada um. Se uma pessoa, como eu exemplifiquei, foi explosivo, foi agressivo, e ele fala, olha, vós me desculpa, mas eu te falei coisa porque eu estava nervoso e daí eu falei para vós coisas que não era para dizer. Mentira! Vós só falou o que estava mais aqui dentro. E isso pode causar revolta para quem está ouvindo. Mas é assim. Geralmente, para situações de trevas da ignorância, a verdade sempre dói, mas é uma dor necessária. Não é a questão que estamos aqui para culpabilizar aquilo que seja o ser humano encarnado. Não, não é esse fato. O fato é esclarecer, esclarecimento, porque passamos já a partir daí. Espiritualidade com a primeira letra maiúscula, aquilo que condiz com a verdade. Uma espiritualidade estará orientando, procurando clarear os seus caminhos, através de orientações plausíveis para o ponto da caminhada que cada um esteja. Entidade espiritual, com letra maiúscula, não impõe, não dá ordem a ninguém, não obriga, não ameaça a ninguém de forma alguma. Porque se isso acontecer, que raio de entidade é essa superior à sua condição de encarnação que está agindo pior do que muito encarnado? Então tem algo errado. Então existe ali uma entidade espiritual? Existe, mas uma entidade espiritual com a primeira letra minúscula, porque se trata de uma entidade espiritual trevosa, que por sua vez são exímios imitadores. Se vós tem um parente, uma mãe, um tio, um avô desencarnado, eles podem imitar precisamente a voz que vós tanto ouviu desse parente caro e querido. Quiumbas e certos trevosos que estão há muito tempo nos planos astrais, que eles já adquiriram um certo arcabouço no que diz respeito a manipular o éter, que é essa malha astral altamente moldável. De fazer o quê? Se cada um de vós me diga qual a feição que cada um de vós tem feita, impressa na vossa tela mental, quando vós fecha os olhos e eu falo Jesus, o Cristo. Para uns será aquela imagem no crucifixo, crucificado. Para outras será ele sentado em uma pedra, em um campo verdejante. Para outros será
Ele sorridente, para outros, será ele com a coroa de espinhos? Por que estou dizendo isso? Por quê? Porque quando a pessoa está ligada à verdade ilusória, provavelmente o que acontece numa manifestação espiritual trevosa? Esses seres podem aparecer vestidos como eles quiserem. Eles podem aparecer como Jesus, eles podem aparecer como São Miguel, ele pode aparecer como São Francisco, ele pode aparecer como Tranca-Ruas, ele pode aparecer como a Dama da Noite, como a Maria Mulambo, como o Pai Joaquim de Angola, como o Cabo Cobra Coral, ele pode aparecer como um parente seu que desencarnou. Agora, vamos ao ponto importante, que é o que liga à verdade e é o que liga à segurança. O que se deve fazer atenção, em primeiro lugar? Lembre-se, os seus olhos, os seus ouvidos, eles podem lhe enganar, eles podem lhe fascinar. E isso é um tremendo perigo para a sua segurança, porque estamos falando da sua experiência, da sua vida. Automaticamente, se vós, por exemplo, tem família, isso está ligado à segurança não só sua, mas também dos seus que te estão a canto. Então, se aparece, vamos dizer que apareça aquilo que seja a imagem de Jesus, brilhando, luminescente. Se vai se deixar levar pela emoção, que é nefasto, a sequência é consciência, razão, pensamentos e depois emoção. Quando alguém age de forma emocional, ele está lascado. Qualquer pessoa, não vai existir nem sequer a probabilidade de que, por emoção, ele possa obter bons resultados, a não ser o caos. Certo? Então, automaticamente, qual o procedimento? É vós fechar os seus olhos e vós ouvindo, ou então estando na presença, vós sentir o que essa energia lhe remete. O que chega até vós? O que vós está sentindo? Vós está se sentindo seguro? Vós está sentindo à vontade? Vós está se sentindo em uma condição que vós nunca teve antes, de se sentir até liberto? Vós está numa condição que vós entenda que seja benéfica para vós? Vós se sente bem, sua energia se torna mais leve? Então, isso significa que o que está à sua frente é algo legítimo, espiritual, com a primeira letra maiúscula. Agora, se perante, vamos continuar a manter esse exemplo, essa aparição, essa visão, essa clarividência que possa acontecer, ou mesmo um sonho lúcido, ou em um desdobramento fora do corpo, que seja para pessoas mais adiantadas no caminho, se vós fecha os olhos, não se deixa impressionar, porque nem tudo que brilha é ouro. Nem tudo que brilha é ouro. Vós já ouviram quantas vezes em cima da terra. E vós fecha os seus olhos e o que vós se sente é oprimido. Se vós tem medo, medo que eu falo é temor, é se sentir inferior, é se sentir preso, é se sentir angustiado, é se sentir apavorado por essa condições de energia dessa. Então significa que o que vós tem à sua frente não corresponde com espiritualidade com a primeira letra maiúscula, é letra minúscula. Então, o que acontece numa condição dessa? Simplesmente é vós não dar reta, é vós
procurar encerrar aquilo que é aquela experiência. Ah, mas se ele vai fazer alguma coisa? Não, não vai, porque ele já está ali numa condição para lhe enganar, para lhe inudibriar. Certo? Porque se fosse para lhe ganhar imediatamente através do medo e do pavor, então ele iria aparecer e lhe fazer uma ameaça direta, certo? Mas não é essa a arma mais poderosa das trevas, certo? É um lobo se passando por carneiro. E isso é importante que vós tenham em consideração. Agora, temos um adendo a se fazer a esse exemplo que eu dei, que é de suma importância. Do que se trata? Se trata da seguinte coisa. Se uma pessoa, vamos colocar um cristão, de qualquer vertente, então, desde criança, ele sempre esteve envolvido com atividades cristãs. Ponto. Então ele nunca foi em um terreiro, então ele nunca foi nem sequer naquilo que seja uma vertente diferente, né, um protestantismo, ele nunca foi em um gnosticismo. O que vai acontecer quando ele chega em uma experiência que ele nunca entrou, ele não viu, ele só ouviu pessoas na rua dizendo o que acham, dizendo o que querem dizer, sem ter certeza de nada. Porque para vós ter certeza de algo, como nós começamos e iniciamos a falar, vós tem que se qualificar, vós tem que conhecer, vós tem que colocar em prática para que vós saiba daquilo que realmente vós está pretendendo em afirmar. Se vós não tem conhecimento, a melhor opção para que vós não se complique em termos vibratórios, né, mentais, emocionais e físicos, é que vós se mantenha com a boca fechada. Por isso que Paulo, lá, o que perseguia os cristãos, certo? Lá, em certo momento, obviamente depois de ele ter aprendido pela dor, tendo que perder a sua visão para ali experienciar algo libertador, então lá na frente ele diz, né, que a única coisa que o ser humano encarnado, claro que se ele está falando do ser humano, ele estando na Terra, ele está falando do ser humano encarnado, nunca conseguiu dominar, não consegue dominar, é a língua. Todo mundo quer saber muita coisa. Todo mundo diz saber muita coisa. Diz ter experienciado muita coisa. Agora, se isso é verdade, sabemos através das reações. Querer só se torna poder quando vós está munido de propriedade. Mas não propriedade ilusória, que é cheia de desculpa, é cheio de atrito, é cheio de ofensas, é cheia de preconceitos, é cheio de intolerância, é cheio de raiva, né? É cheio ali de insatisfação, está envolvido o simplesmente despejar em cima do seu semelhante todas as suas frustrações. Então isso tem alguma coisa errada. Que é um ponto também que o ser humano, quando olha para si mesmo, ele para e se observa. Eu sou mais espiritual ou mais da matéria? Eu estou mais ligado à minha divina essência ou estou ligado mais ao meu corpo físico? Aí temos outra situação também a se falar a respeito daquilo, porque envolve também espiritualidade. E o que se deve escolher? Porque tem religiões que dizem que vós deve escolher o espírito. Afinal de contas, busca primeiro o reino de Deus e tudo mais te será acrescentado, não é óbvio? Mas não é tão óbvio assim. Porque toda a escrita sagrada precisa ser decodificada, precisa ser interpretada, precisa se colocar em um estado de meditação, de conexão, para que vós consiga permear além
dos lineares da superficialidade. Em vários níveis, certo? O que é a verdade a respeito disso? Devo, então, ser mais espiritual mesmo? Não. A resposta é manter aquilo que é a coerência, o equilíbrio, buscar sempre estar em equilíbrio. Faça atenção, buscar sempre estar em equilíbrio. Não diz respeito a nenhum de vós a se tornar o próprio equilíbrio, porque isso é impossível para o ser humano, para anjos, para arcanjos, para querubins, para tronos, para potestades, para quaisquer outra criatura dentro desse plano de criação. Porque perfeição só se encontra no incognoscível, só naquele que tudo é. Fora daquilo que seja o que tudo é, tudo pode procurar se manter, estar em um certo equilíbrio. Nos pratos da balança. Significa que a pessoa também deve fugir dos opostos, e com isso temos a resposta prática, direta, de fazer o quê? Vós não deve viver nem só no espírito, nem só na carne. Vós deve espírito e carne para, se vós quer realmente experienciar isso aqui, que vós conhece como vida, espírito e carne tem que estar casado, andando de mão dada. Nem um à frente, nem um outro à frente, ou outro atrás. Não, de mãos dadas, caminhando juntos. Um exemplo disso que vós tem é justamente vós mesmo. Vós não estão dentro desse corpo físico, uma centelha da sua divina essência não habita, não é o que anima esse corpo físico? Pois bem, temos um exemplo daquilo que é um casamento entre espírito e corpo físico. E temos vários tipos de exemplo, porque quando a pessoa passa então a diminuir a intensidade daquilo que está ligado à sua divina essência e vai dedicando mais tempo à materialidade, esse corpo físico também vai sofrer, né, de várias maneiras. Vibratória, elétrica, magnética, processos mentais, psicossomáticos, processos emocionais. E também aquilo que vai acabar, no final das contas, se tornando em uma doença no corpo físico. Então, temos que fazer qual o procedimento? É justamente isso, observar. Então, se essa suposta entidade que nós colocamos como exemplo, Jesus, se apresentou perante vós, e daí ele vai te dizer alguma coisa. Ele não vai simplesmente aparecer por aparecer. Concordam comigo? O que vai acontecer? Então ele vai passar uma orientação. Por quê? Porque, no caso Jesus, é uma coisa óbvia que ele não iria aparecer para alguém e simplesmente falar: olá, bom dia, ou então, olá, boa noite. Ele não se deslocaria do nível que se encontra simplesmente para lhe salutar. Então tem uma orientação. Essa orientação, ela tem um contexto. Entenda, como tudo dentro da criação, do plano da criação como um todo, existe um começo, um meio e um fim. Como um livro, começo, meio e fim. Para tudo, começo, meio e fim. Vós encarna, começo. Vós vive, meio. Vós desencarna, o fim. Começo, meio e final de ciclos. Uma estrela também, ela nasce, ela manifesta-se e daí ela colapsa dentro da sua própria gravidade.
certo? Então, há um fim de ciclo para todas as coisas. A mesma coisa vai ser esse contextualizar dessa suposta entidade que está na sua frente. Tudo vai começar muito bonito. Provavelmente, quando chegar no meio, você pode estar até se arrepiando, você pode estar emocionado. Cuidado. Cuidado. Porque é aí onde a maioria das pessoas se perdem. Ao partir do momento que você se permite simplesmente emocionar, você está fascinado. E você perde aquilo que é o ensejo final. Porque geralmente é no finalzinho que tudo isso que muitas das vezes é muito bonito está te conduzindo para o abismo. Quando eu falo abismo, não estou falando de inferno, estou falando no abismo que é a sua queda, que pode ser a ruína da sua família, pode ser uma separação, pode ser perder o seu negócio, perder o seu serviço, perder qualquer oportunidade, perder até mesmo a própria vida. Se vós observou e depois o final ficou duvidoso, ficou obscuro, questione. Pergunte, olhe, eu não entendi direito sobre esse aspecto aqui. Se essa suposta entidade falar, não, é porque tem que ser assim, é porque essa é a verdade, simplesmente, a resposta for essa, seca assim, porque essa é a verdade, porque tem que ser feito assim, porque sempre foi feito assim, não discuta. Fique quieto, ali vai se encerrar e vai segue o seu caminho, não siga nada daquilo que lhe foi passado. Certo? Porque vai não estar ali para debater com uma suposta entidade que boa parte das vezes vai não está vendo, não sabe nem onde ela está. Certo? Então, pode-se dizer que para quem está nas trevas da ignorância, essa entidade pode ter uma certa vantagem. Então, vai não estar ali para discutir, para apontar o dedo. Né? Vai simplesmente tomar a iniciativa de não seguir o que lhe foi passado. Por quê? Porque a entidade pode falar, olha, não, né? Vós tem a oportunidade de poder seguir esse caminho por isso e aquilo. Nada permanece às escuras. Tudo que possa estar ligado a essa espiritualidade com letra maiúscula, que é o que te traz segurança, não importa a bandeira que seja, porque é diferente do que muita gente ainda pensa nos dias de hoje. Então eu que estou aqui falando com vós, dentro dessa oportunidade como tranca-rua da Seta Encruzilhada, todas as vezes que vós acham que algo, um trabalho deve ser feito, seja ele qual for, ligado a poder dar um suporte a quem está encarnado, e daí eu tive que adentrar aos campos, vamos dizer, de Santo Expedito. Santo Expedito não é um santo católico? Pois bem, pois saiba que já trabalhei já com Santo Expedito, aquele que vós conhece aqui na Terra como Santo Expedito. E vós acha que quando eu cheguei então até ali aonde se encontra, aonde está trabalhando esse Santo Expedito que vós conhece com esse nome, e mencionei para ele do trabalho a ser feito, vós acha que ele olhou para mim e falou, não, vós não é católico, tranca-ruas. Aqui só pode pisar quem é católico. Ou vice-versa. Como em algumas situações, alguns santos também me pediram ajuda, porque eu estou relacionado a situações densas, trabalhando com densidades.
daquilo que é o plano encarnatório, reencarnatório, aquilo que são esferas inferiores, planos astrais como um todo. Não que isso seja a minha morada, mas é onde eu trabalho com a capacidade que eu tenho. Então, me foi pedido, certo? Essa presteza. E vós acham que eu disse, não, eu sou tranca-rua, eu sou da Umbanda, eu sou da Quimbanda. Eu não tenho nada a ver com santo, ou com igreja católica ou cristã, que seja. Isso tudo é uma bobagem. Em esferas superiores, não existe bandeira. O santo falando, olha, eu sou católico, apostólico romano. Aí tem outro ali, iluminado, não, eu sou gnóstico. O outro está falando, não, eu sou candomblessista. O outro, não, eu sou budista, eu sou, né, do budismo, da linha do Oriente. Não. Por quê? Porque cada um, dentro da sua capacitação, dentro das suas possibilidades, somados, todos se tornam uma só força com um propósito relacionado a algo maior, não só para a humanidade, mas sim para contextos também de criação, do plano da criação, certo? Porque onde o ser humano esteja, ele influencia naquilo que é o plano da criação. As coisas têm que serem ali, esmiuçadas. Uma entidade espiritual não está se apresentando para falar o que as pessoas querem ouvir, mas sim o que seja necessário elas ouvirem. Mas veja, necessário elas ouvirem. Se ela vai tomar atitude não, a chave está na mão de cada um. Entidade nenhuma vai corromper o livre-arbítrio, a livre opressão. Se a pessoa quer tacar fogo na casa, ele é livre para atacar. Vós acham que eu vou aparecer na frente dele e falar, olha, não faça isso, porque vós trabalhou uma vida para conseguir isso aqui, tá? Então se vós fizer, vós vai ficar sem. Não, não vou fazer. Nem eu, nem o Santo Expedito, nem o Santo Antônio, nem o anjo de guarda, nem o arcanjo, nem o querubim, muito menos o incognoscível. Por quê? Porque a vós a livre escolha. Se é lhe iluminado o caminho e vós não concorda, vós siga o seu caminho. Mas vós foi orientado. Tantas pessoas já foram orientadas por mim, pelo Marabô, pela Padilha, já foram orientadas também por outras entidades espirituais que vós conheçam, até mesmo como mestres, por exemplo, que vamos falar já a respeito disso. Porém, em nenhuma das situações ligadas à verdade, à espiritualidade com a primeira letra maiúscula, existe a imposição, existe sim a liberdade. E as orientações estão ligadas no espectro de poder proporcionar que cada um de vós se torne livre. Mas a escolha é vossa. Muitas pessoas já estiveram perante mim e falando, olha, vós me desculpe, mas eu não acredito em vós. Para mim isso não existe. Para mim isso é algum processo mental doentio, como uma esquizofrenia, por exemplo. Para mim, tudo que está sendo dito é uma palhaçada. Para mim, tudo que está sendo dito é uma mentira. Vós acham que eu fiquei soltando fogo pelas ventas ou cuspindo fogo? Que eu fiquei revoltado com o filho? Não. Afinal de contas, não sou eu que preciso comer, não sou eu que preciso vestir, não sou eu que pretendo ficar rico, não sou eu que pretendo cuidar bem dos filhos. Não. E não é só por esse fato. Porque se eu não estivesse capacitado para estar na condição de guia espiritual, ou seja, orientador não é
ditador. Então, como poderia eu estar em uma condição ali de guia espiritual? Se a pessoa falasse, expressasse a sua opinião, e daí eu me revoltasse com ele e virasse a vida dele de ponta cabeça, que raio de entidade espiritual, de mentor ou de guia espiritual é esse? Que é pior do que muitos seres humanos que tem na Terra. Que tem gente que às vezes escuta certas ofensas e releva. E daí uma suposta entidade que esteja à sua frente, ele não aceita ouvir, ele só pretende ser ouvido, e não só ser ouvido, mas também pretende dar ordem. Então, tem alguma coisa errada em todos os campos que vós possa entender da espiritualidade com a primeira letra minúscula. Espiritualidade com a primeira letra maiúscula diz referência a clarear os seus caminhos. Vós estão em um quarto todo escuro, no qual vós estão procurando a saída, por exemplo. As orientações vai caber a cada um de vós como colocar uma vela nas suas mãos. As orientações servem para clarear, para que vós possa ter olhos para ver, como disse Jesus lá atrás. Uma vez que vós enxergue para onde está a saída, não espere que a vela vá caminhar por vós. Não. Clareou? Então caminhe até em direção à porta. Ou vós pretende que a vela então te carregue? Isso aí já denota o quê? Imediatismo, procrastinação, área de conforto, né? Que a pessoa espera que então ou aprendeu a acreditar ou a crer até em certo ponto de que a espiritualidade então tem que carregar todo mundo no colo. Não é assim que funciona. Então quer dizer que, estando num plano denso da matéria, que todo mundo fala que aqui é um planeta prisão, é um mundo de expiação, mas aqui em cima da Terra, cada um de vós está cumprindo certas regras, ou não está? Para vós ganhar o seu dinheiro lá, para vós pagar os seus compromissos, vós não está seguindo regras? Entrar em tal horário, trabalhar até o horário, de tal dia a tal dia, pagar aquilo que são as suas contas, os seus dividendos. Tá? Vós está seguindo um monte de regras que foi estipulado por pessoas, por comunidades, por governos, por certas autoridades. E daí para aquilo que é a sua própria caminhada individual, para que vós se torne realmente liberto e autônomo. Quando eu falo autônomo, é poder caminhar com as próprias pernas. Aí vós não quer, vós acha difícil. Mas isso é cabível. Não estou aqui com esse tipo de explicação para chamar a atenção a ninguém. Mas sim é para que vós enxergue de uma forma cética. Sejam céticos agora na maneira que eu estou falando com vós. Assim como algum cientista da comunidade científica, não estou falando todos, mas a maior parte é. Se vós chegar a falar sobre algo místico, sobre algo ligado à espiritualidade que seja, com a primeira letra minúscula ou maiúscula, eles vão lhe chamar de tolos, que ele não quer saber dessa besteira, porque para ele só confia no que ele toca, no que ele sente, no que ele vê, no que ele pode provar com a matemática limitada que ele possua. Certo? Então, estejam ali céticos. Já disse isso, já foi dito isso em outras orientações. Para vós seguir um caminho que vós pise mais na rocha do que na areia,
é necessário um bom nível de ceticismo. Questionar, observar. Vou dar um exemplo aqui, rápido. Foi questionado, por exemplo, sobre mim mesmo. Então, questionaram o porquê que em uma determinada orientação, há um bom tempo atrás, por que a minha voz estava diferente. Estou aqui, posso responder sem problema nenhum, porque já falamos, já podemos explicar situações do que são padrões vibratórios. Densos, não qualificados, não à altura, ou se vós pretende ser rico, não tem como vós ter um padrão vibratório que corresponde da sua mente, tudo nasce na mente. Se vós tem como maior parte dos seus conceitos aquilo que é condições limitadas, não adianta vós ficar repetindo eu sou rico, eu sou próspero, eu consigo, porque isso é só palavras jogadas ao vento, isso não vai dar resultado nenhum. A mesma coisa, no caso minha, eu, Tranca-Rua da Seta Encruzilhada, que estou lhe falando, eu me valho desse aparelho, desse meu médium, para que eu possa me manifestar à altura. A altura é o quê? Da altura que vós merecem, da altura que me é incumbido de poder passar o que deve ser passado, sem tirar ou sem ponhar nenhuma vírgula. Só que para que eu me manifeste como eu esteja presente, como eu estou aqui falando para vós, que não importa o que me seja questionado, então eu terei a resposta para lhe dar, certo? Esse meu médio, ele tem que estar num padrão vibratório bastante alto. Para os que não sabem, até para médiums, ou até mesmo alguns que dizem pais de santo, dirigentes espirituais, saiba que para nenhum processo incorporativo, ou se alguns preferirem, de conexão, existem 7 níveis, do qual o 7º nível é a manifestação com vibração mais baixa. Isso não é da entidade espiritual, do guia, do mentor. Não, não é. Isso diz respeito ao aparelho, a esse instrumento, a esse parceiro, esse amigo que caminha junto e nos dá a possibilidade de podermos nos comunicar. Para poder manter um alto padrão vibratório, para que essa manifestação, como eu estou aqui se comunicando com vós, essa manifestação que estou aqui falando com vós, isso é uma manifestação de 2ª vibração, que oscila entre 2ª e 3ª, 2ª e 3ª. Por quê? Porque para um médium, aquele que já vem com essa predisposição, não para quem quer simplesmente aprender os processos de trabalhos mediúnicos. Isso é uma outra situação, que vamos falar já já também. Corresponde nos padrões mentais, corresponde naquilo que se fala e naquilo que se vive, como eu disse no início. Para que eu possa me manifestar, falar nitidamente sobre aquilo que é preciso ser dito, eu preciso estar me manifestando em uma condição de alta vibração. Se eu tiver em baixa vibração,
como lá me foi questionado, de por que a minha voz estava assim, falando com vocês, como eu estou falando agora. Isso é devido ao quê? Como que vós fez isso agora, seu tranca-rua? Controle de vibração, certo? Que eu estou simplesmente mostrando para vós que tudo depende do padrão vibratório que o médium esteja. Se eu estou num nível alto, eu estou no controle. No controle, no sentido de poder de manifestar como eu verdadeiramente sou para cada um de vós e passar aquilo que tem que ser passado. Só que estamos falando de também, por mais que esteja há algum tempo nesse caminho, por mais que tenha predisposição, nunca se esqueça que é um ser encarnado igual cada um de vós. Ou vós acham que o meu médium, então, faz mais de 3 décadas que ele não ficou mais nervoso, por exemplo, ou irritado? Ele se tornou a perfeição? Já foi dito isso agora há pouco. Então, existem condições que às vezes o médium pode estar cansado, ele pode se irritar com alguma coisa. Não é uma constância, mas existem alguns momentos que isso aconteça. Por quê? Porque se isso não acontecesse, ele era um iluminado. E ele não é um iluminado. Ele pode estar na condição de desperto, de 5º e 6º nível, mas ainda tem uma larga caminhada para o desperto, para o iluminado, em questão do iluminado, certo? Então, temos esse parâmetro. Isso, uma entidade espiritual, com primeira letra maiúscula, faz, esclarece. Explica os fundamentos pelo qual isso aconteça. Mediunidade. Uma das grandes ilusões e mentiras em cima dessa terra já de um vasto tempo. De décadas. Todo mundo que chega dentro de algum ambiente de terreiro onde existam manifestações de entidades espirituais, a maior parte, nós estamos falando acima de 90%, a pessoa chega com dor de cabeça, que tem constante, a pessoa chega com problemas financeiros, a pessoa chega com problema no relacionamento, com problema na família. A pessoa escuta sempre a mesmo bater de tecla. Olha, vós só está assim porque vós precisa vestir o branco, vós precisa desenvolver, vós precisa trabalhar com a espiritualidade, que uma vez que vós estiver trabalhando, tudo se resolve. Mas isso é uma falácia. Isso tem que estar esclarecido. No momento que a humanidade se encontra, ele precisa ter respostas fundamentadas. Não pode. A pessoa pode, muitas das pessoas, de todos os médios que existam hoje, que estão se intitulando médios, todos, peguem um apanhado, vamos dizer que todos são 1000. Claro que esse número é bem maior hoje, em ação. Mas vamos colocar o exemplo 1000, para vós ter um parâmetro de comparação. Desses 1000, que são médiums verdadeiramente, nós podemos afirmar que está na casa do quê? De 30. O restante aprendeu, se desenvolveu, mas assumiu uma responsabilidade, um cúmpito, principalmente fora de fundamentação, que essa pessoa vai receber choques energéticos tremendos, além daquilo que é o de simplesmente estar encarnado, permeando essa experiência como uma pessoa comum, que vai para o trabalho, volta para casa, deita, dorme, come, se reproduz. Não é?
ele vai estar se confrontando com forças e padrões vibratórios que vai fazer com que ele vá se deteriorando, principalmente o corpo físico. A pessoa vai se tornando doente, a pessoa vai ficando arrogante, prepotente. Ele pensa ser poderoso. E isso, em termos vibratórios, vai refletir nesse corpo físico e os danos, aquilo que são os prejuízos, serão enormes. Boa parte desencarna antes do tempo previsto. Certo? Então não caiam nessas falácias. Não caiam nisso. Ah, vós viu algum vulto, algum espírito? Ah, eu sempre vi desde criança lá, eu vejo tal espírito. Né? Ah, vós viu mesmo? Muito bem. Quem é que vós viu? Como é que é o que vós viu? Qual foi a maneira? Como se apresentou? Que hora foi? Muito bem. Não, isso é um dom mediúnico. Não podemos ali, temos que ser precisos. Dom mediúnico relacionado à incorporação de entidades para poder, então, orientar aquilo que seja encarnados ou mesmo desencarnados, o dom mediúnico é de estar em condições físicas, ter capacidade mental, mesmo que não tenha os conceitos intelectuais ainda, porque quando encarna não se lembra de quem é, mas essa condição desse predisposto é como um imã que tudo ali o direciona àquela situação. E as situações começam a se manifestar, mas ele não vai sofrer com nada disso. Ele não vai sofrer com nenhuma investida. A investida vão chegar até ele? Vai chegar. Quantas vezes? Todos os dias, a toda hora, a todo momento. Principalmente quando lida com uma comunidade e esse suposto médium vai estar lidando com as mazelas do mundo, quebrando feitiços, né? Desobsessão, encaminhamento de espíritos vagantes, de trevosos, de quiumbas, de eguns. Isso não vai prejudicar esse médium. Agora, os outros que não têm essa predisposição vão passar apertado. As coisas vão começar a dar tudo errado. Ele vai acabar estando em uma condição de miserabilidade. Até que vai chegar um ponto que a pessoa desiste e fala, ah, não, realmente é como me falaram. Essa religião aqui é do diabo. Então ele vai para outra religião. Mas isso é o quê? Não, é porque foi dito a ele uma coisa que ele não era. O que tem que se saber é que todo e qualquer ser humano encarnado ou desencarnado em âmbitos astrais, todos podem se tornar um ser espiritualizado. Que o ser espiritualizado, a um nível considerável o quê? Fundamentado daquilo que seja verdade, ele vai também ter contato. Ele pode, se for o caso de cada um, ter clara audiência, ir desenvolvendo a clara audiência, desenvolvendo a vidência, a clarividência, a telepatia, a cura pelas mãos. Todos podem se tornar seres espiritualizados. Desenvolver a clara audiência, porque cada coisa manifesta tem os seus 7 níveis.
Por quê? Porque isso está atrelado a técnicas para poder despertar aquilo que são habilidades psíquicas. Habilidades psíquicas não são habilidades espirituais. Se formos falar em termos de habilidade, de fatores espirituais manifestando-se naquilo que é um ser humano encarnado, estamos falando, partindo para aquilo que é manifestar o amor incondicional, manifestar a misericórdia, manifestar a compaixão, manifestar o perdão. De uma forma verdadeira. E isso só se adquire, só se passa a manifestar através da verdade. E isso são dons espirituais. Agora, o que a maioria das pessoas falam é um equívoco, é uma incongruência. Por quê? Porque isso são manifestações psíquicas. Qualquer pessoa dedicada, comprometida, sendo bem orientada por uma entidade espiritual, por um mentor que seja manifestador daquilo que seja, né, a palavra com a primeira letra maiúscula, a pessoa vai desenvolver, cada qual no seu devido tempo. Tem pessoas que um conceito ele entende em uma semana, e daí ele vai passar a aplicar esse conceito. Porque ter o conceito e não ter aplicabilidade é como o exemplo que falei lá no início. Do médico que tem o diploma, ele se acha médico. Não, ele só vai ser médico quando ele estiver, então, salvando pessoas, atendendo o paciente. Certo? Então, ele precisa da prática. E tudo isso leva um tempo. Então as pessoas confundem. Ah, não, olha, porque eu consegui ouvir, às vezes, ali um espírito, às vezes sofredor, falando. Então isso é dom mediúnico. Não. Dom mediúnico, repito, é poder colocar em atividade, em questão, aquilo que é estar em condições, não vou dizer plenas, porque não tem como ser plena. Pleno seria a perfeição, mas mais aproximado daquilo que seja condizente com a entidade que está ali. Tem muitos médiums que começam a se desenvolver, eles gostam, tem às vezes ali uma afinidade, tem uma simpatia para ali o marabô, para com o tiriri, por exemplo. E daí ele quer desenvolver porque ele quer trabalhar com o tiriri, ele quer trabalhar com o marabô, ele quer trabalhar com o tranca-ruas. Por quê? Só porque, pelo simples fato que é mais conhecido. Porque o que faz mais impressão? Veja o que é falta de fundamentação, de orientação. Para um médium que começa a desenvolver-se, ou alguém que foi levado a crer ser um médium a desenvolver, se ele não tem orientação, olha o que tem na cabeça da pessoa. Se ele tiver que trabalhar e alguém tiver que falar com uma entidade, é melhor falar com um tiriri, é melhor falar ali com um meia-noite, ou falar com o Exu Sapo. Veja que isso são padrões de máscaras do eu ilusório, máscaras, sombras do ego. Porque a pessoa vai associar sapo, sapo é uma coisa nojenta, sapo é uma coisa ali ligado à sujeira. E daí se eu falo que eu trabalho com um Exu Sapo, as pessoas vão correr em vez de querer ser atendidas. Agora, se eu trabalhar com meia-noite, aí as pessoas vão. Se eu trabalhar com um Exu Caveira, então aí é outra coisa. Então as pessoas querem status.
E a pessoa pode até pretender. Às vezes, o guardião que está disposto a trabalhar com essa pessoa, porque vai corresponder com a capacidade que cada médium tem. Estou falando daí de médium com a primeira letra maiúscula, que tem uma entidade, certo? Para o nível que ele se encontra na caminhada universal, não só aqui desse plano de encarnação ou reencarnação, estou falando do caminho como um todo, desde lá das matrizes, né, divinas, que está ali, que vai estar em ressonância a coisa. Só que daí, se a pessoa muitas das vezes ele ficar, não, eu quero, eu preciso, eu tenho, ele faz tanto esforço que ele quer trabalhar com 7 caveiras, por exemplo. Ele quer trabalhar com amulambo. Não, mas ele daí não tem amulambo. O que vai acontecer? Essa entidade pode se apresentar, porque a entidade, trabalho tem muito para poder se trabalhar. Em todos os espectros, em vários níveis. E daí a pessoa traz para si o que ele não pode trabalhar. Então essa entidade não vai poder estar presente porque a pessoa não corresponde com aquilo que é o padrão vibratório daquela entidade. Não tem simbiose, não tem sintonia. Ou se tem, é insuficiente ainda. E daí o que acontece? A pessoa quer. Muitas das vezes essa outra entidade vai se permitir ser chamado lá do meia-noite, né? Mas não vai ser. Assim como pode lá no médium com letra minúscula de início, em vez de ter uma entidade, ele quer um tranca-ruas. Olha, então muito bem, então vai se manifestar essa entidade espiritual trevosa e vai falar, eu sou tranca-rua. E ele vai ficar pulando de alegria e vai aceitar de peito aberto. Aí, onde a pessoa começa a entrar em maus caminhos. E daí a coisa é ladeira abaixo, em todos os sentidos. Então temos essa outra situação de almas gêmeas. Vamos lá, situação de almas gêmeas. O que tem a respeito de almas gêmeas? Então tem muita conversa sendo dita a respeito de almas gêmeas. Não, existe aquela alma gêmea que em um certo momento, então uma manifestação lá de divina essência de sagrado masculino, então vem tirado de dentro desse espírito com a primeira letra maiúscula, né, que está relacionada à divina essência, essa parte feminina que vai se transformar na alma gêmea. Isso é uma bobagem, isso não existe. Isso não tem fundamento, certo? Não tem fundamento. Por quê? Porque vai casar bem com a situação de Adão, que estava se sentindo sozinho, então Deus, que vai saber, né, ali de quem estamos falando, então tira uma costela de Adão e depois vem Eva. Tudo isso é uma falácia desde quando se estabeleceu nessa humanidade o patriarcado, que para poder desbancar ou poder ocultar a importância do sagrado feminino ou das mulheres, então, de muitos milênios, esse patriarcado se estabeleceu. Então, como se a mulher só existe porque foi graças ao querer de Adão que Eva, então, surgiu para lhe servir, para lhe acontentar. Veja só, isso é ignorância, isso não tem nada a ver com espiritualidade com a primeira letra maiúscula. Não corresponde com a verdade. Por quê? Porque é algo ali que não tem coerência.
Porque se existiu lá, nesse contexto, nessa alegoria de Adão e depois de Eva, que é o mesmo que estão falando de uma manifestação de um sagrado masculino em sua divina essência, em espírito, que daí vem tirado de dentro do espírito dele aquilo que é a alma gêmea, que vai ser uma manifestação do sagrado feminino. Então quer dizer que esse sagrado feminino, essa alma gêmea, é eternamente devedora, porque se não fosse o querer ou o permitir desse espírito em poder ela existir, não existiria. Veja, patriarcado. Isso é ignorância. Sabemos, de forma efetiva, todos os seres humanos, não só os que estão aqui encarnados, não só os que estão em planos astrais, não só os outros seres humanos que estão em outros universos, em outras dimensões, em outras salas de aula. Não são só vós aqui não. Todos os seres humanos, sem absoluta exceção, todos foram criados, foram engendrados, foram manifestos no mesmo exato momento, por essa mente criadora, que é a única perfeição. Como sendo a única perfeição, vai criar um primeiro, no qual o outro vai ser submisso, que se não fosse o outro, ele não existia, que ele tem que obedecer, que ele tem que estar de cabeça baixa. Aí onde vai surgir uma outra falácia, que estamos falando de Lilith, que em áreas do certo ocultismo ou esoterismo, né, ou certas seitas, vão dizer que no caso Lilith foi a primeira mulher de Adão, e daí como ela era feita da mesma essência, só que manifestadora do sagrado feminino, o conceito da geração, né, da manifestação, e Adão, como seria a manifestação sagrado masculino, irradiador por excelência, então queria comandar a Lilith. E daí Lilith, então, não aceitou ser comandada, receber ordens, ter um senhor. Então, supostamente, Lilith então teria abandonado Adão e seguido o seu caminho pela terra. E daí teria se tornado a rainha do inferno, a rainha de todos os demônios. Isso é uma falácia, isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Lilith existe, seu tranca-rua? Depende do ponto de vista. E vós vai entender o que eu estou falando. Eva existe, existiu, é verdade? É verdade. Mas não nesse viés. Não dessa forma como as pessoas têm acostumado ou acreditam. Certo? Por quê? Porque dentro daquilo que é assim como Adão e Eva, quando vem a esse plano terrestre aqui, terceira e quarta dimensão, que eles encarnam a primeira vez, não estamos falando de um processo reencarnatório não, a primeira vez que eles encarnam aqui, já muitos outros seres humanos, né, já encarnaram, já reencarnaram, já foram para outras esferas, já tinha existido outra humanidade em um grande ciclo. Quando Adão e Eva juntos vêm aqui encarnar a primeira vez, já existia outros seres humanos experienciando. E daí esse conceito Lilith, esse conceito Eva, está ligado à ilusão da separatividade, da separação, da dualidade. Que vai ter em Eva a Eva boazinha, a Eva submissa, a Eva sim senhor, não senhor, estou aqui à sua disposição, mas vai ter um momento que Eva
também dita as regras. Fala, olha, eu estou aqui para colaborar, mas vós, meu companheiro Adão, também tem que fazer a parte que toca a vós. Porque eu lhe ajudo, vós me ajuda e juntos caminhamos. Essa manifestação de Eva é Lilith. É a mulher que não é mais uma menina, que não é mais uma moça ingênua, cheio de traumas, cheio de medos, cheios de insegurança por aquilo de novo que está experienciando. Não. Lilith seria a mulher experiente. Seria sair do âmbito de menina, moça, para a mulher. Certo? Então, se trata disso. Então, tem muita gente que está, né, em âmbitos muito obscuros, por sinal, cultuando a Lilith, mas não sabe dessa verdade, não sabe dessa fundamentação. Significa que a pessoa está alimentando, nutrindo, ritualizando, se relacionando com forma pensamento. Ou entidades trevosas comandadas pelos grandes das trevas, que pode se apresentar da maneira que vós mais prefira. Assim como Lúcifer. Muitos. Existe culto luciferiano, por exemplo. Tem pessoas que, através de determinadas grafias, ou sigilos, ou para alguns pontos riscados, como portais, então tem ritualizado para invocar Lúcifer. Veja, tamanha incongruência. Por partes, vou ser bem direto. Lúcifer existe? Verdadeiramente existiu? Isso é simplesmente uma ilusão? É uma mentira? É um conceito criado? Não. Existe. Lúcifer é uma consciência. Só que saiba que Lúcifer nunca atuou, não atua, jamais atuará de forma direta ou indireta em planos de encarnação e muito menos naquilo que diz respeito à situação ritualística, certo? Então, quem as pessoas estão invocando? Quem que é esse Lúcifer que aparece para fazer trabalhos de destruição, trabalhos de magia negra, trabalhos ali pesados, ou trabalhos simplesmente, porque não são todos, obviamente, não se joga todo mundo no mesmo saco. Tem pessoas que estão ritualizando para se tornarem ricos, para se tornarem atraente aos olhos de todas as mulheres ou aos olhos de todos os homens. Tem ali de tudo um pouco. A questão fundamental do que eu estou explanando é que as pessoas estão se relacionando com entidades trevosas, espirituais, que se plasmam segundo aquilo que é o querer de cada um. Como eles não sabem identificar e uma maneira que eles podem se relacionar com esse âmbito, porque quando fala Lúcifer, estão falando do príncipe das trevas, estão falando daquele que promoveu a revolta no céu, que foi expulso do céu. Veja, bobagem, as pessoas não sabem nem o que está falando. Porque, para começar, em escrita nenhuma que vós possa conhecer como Bíblia, está mencionado que Lúcifer foi expulso do céu, que promoveu revolta no céu. Afinal de contas, se dentro do contexto de verdade, com letra maiúscula, se lá no alto do Altíssimo estivesse alguém, uma criatura,
um algo criado, promover uma revolta em âmbitos superiores, não tem como isso acontecer. Por quê? Se aqui na Terra as pessoas sábias, e mesmo aquelas com bom nível de inteligência, vão se deparar com esse fato, de que as suas criações, as criações não podem ser maior do que o seu Criador, porque foi Ele que as criou. Assim como Ele as criou, Ele tem o controle, o domínio sobre aquela situação. Então Ele sabe do que é feito, Ele sabe os modus operantes, Ele sabe tudo. Como Ele poderia ali se revoltar? De repente, do nada, Ele, como uma entidade superior lá, né, celestial, de alta hierarquia, simplesmente do nada decidiu falar, não, agora eu quero ser Deus. É isso? Veja, não tem fundamentação. Outro detalhe é porque não tem Lúcifer mencionado nessa situação, que está ligado a outra situação, está ligado a Yahvé, está ligado lá a Elion, está ligado lá a Enlil, que sim estavam em uma guerra, né? Porque essas entidades lá, de milênios atrás, que andaram e foram ali, conduziram a situação para serem adorados como deuses, eles estavam em uma guerra. Então eles, como são tidos como entidades que vieram do céu, então estava tendo mesmo uma guerra no céu, mas num céu de, como vós aqui, vós estão encarnados, vejam vós encarnados, e de repente, naquilo que é fora do âmbito terrestre, no espaço, no cosmos, então está acontecendo uma guerra. E vós pode ver explosões lá, luminosas, que brilham lá em cima. Vós vai dizer o quê? Vós pode dizer que está tendo uma guerra no céu. Não é mesmo? Não houve motim, não houve ali revolta, nem naquilo que são os 7 céus. Quem dera acima dos 7 céus, porque ainda tem bastante acima. Certo? Não tem fundamento. Então Lúcifer não está nem nessa história. Quando fala que ele tinha uma coroa com as pedras ali preciosas, que ele estava no alto, né, do monte, toda aquela história está falando de quem? Está falando do rei da Babilônia. Basta ler o rodapé dessas escrituras mesmo ali, que vós tem hoje em dia, que vós lá está falando, e se refere, né, ao rei da Babilônia. E lá está o nome de quem é. E lá não está Lúcifer. E não está falando que ele está em esferas superiores. Certo? Outro, porque Lúcifer, ele é conhecido como a estrela da manhã. Todo mundo sabe a respeito disso. Mas vamos colocar uma incógnita. Veja que, para quem gosta de Sagradas Escrituras, então veja que lá no livro de Revelação, que vós conhece como Apocalipse, lá no finalzinho, então tem um título atribuído a Jesus. Guarda acaso, a estrela da manhã. Saiba que estrela da manhã é um título, é uma patente, assim como eu tenho tranca-ruas, certo? É uma patente, é um título. Estrela da manhã, veja, não a estrela. Estrela da manhã são todos os seres que estão em condições de esferas superiores, como anjos, por exemplo, que vós conhece como anjos, né? Então, se adaptou, se utiliza pela condição humana encarnada esse termo. Mas, na verdade, não é nada daquilo que vós pensa.
né? Anjo não tem asa, né? Não tem nada disso, é só uma alegoria. Por quê? Porque remete quem está em cima da terra, um anjo com asa, quem voa, quem tem asa, pássaros, então ele está acima de vós, é só uma referência, certo? Então, os seres que estão em esferas superiores, em um determinado nível, recebem a patente estrela da manhã. Não todos, mas uma boa parte. Agora, a estrela da manhã é a patente mais alta de estrela da manhã. Jesus, a estrela da manhã. Lúcifer, a estrela da manhã. Aonde atua Lúcifer? Lúcifer, vou ser direto e preciso, porque o tempo se estende. Lúcifer se encontra em um ponto de ação no qual cada ser humano encarnado, não importa quem seja, pode ser papa, pode ser monge, pode ser pai de santo, padre, não importa quem seja. Até mesmo ateu, não importa. Se em algum momento algum de vós, em uma condição adulta, não como criança, mas já adulto, se em algum momento vós cometeu um erro, né, um deslize que é natural, e daí alguém, sua mãe, sua namorada, sua esposa, seu pai, ou mesmo amigos, ficaram sabendo que vós fez algo, e se vós chega e fala, não, eu juro por Deus que eu nunca fiz isso, que não fui eu. Saiba que se vós se valeu de algum atributo ligado a qualquer sagrado, que a pessoa podia ter falado, olha, por Buda, eu nunca menti a esse respeito, não fui eu que fiz. Não, em nome de Nossa Senhora, em nome da Virgem Maria, eu não tenho nada a ver com isso. Não importa do qual sagrado esteja ligado. Se vós se valeu do sagrado para poder enganar de forma pensada um semelhante, então tenha essa certeza, vós conhecerá Lúcifer, certo? Antes de vós seguir o caminho para onde vós tem que seguir, que seja vales umbralinos, o que seja, vai passar. Não é só esse aspecto, não, temos outro também. Todo e qualquer pai de santo, dirigente espiritual, padre, pastor, bispo, papa, monge, qualquer um que esteja em uma condição de representante de algum sagrado, não importa qual ele seja, e faz uso do sagrado para tirar proveito de fracos e oprimidos, de pessoas que estão nas trevas da ignorância, para ganhar dinheiro, para tirar proveito, saibam, vai passar com Lúcifer. Só que esses, em especial, por estarem e se intitulando como representantes de um sagrado, a conversa com Lúcifer vai ser um pouco diferente. Certo? Todos, sem exceção. Então estamos falando de uma boa parte da humanidade. Não toda, mas uma boa parte. Irá de fato conhecer a Lúcifer. No final de contas, é o trabalho de Lúcifer? O trabalho de Lúcifer é justamente fazer essa observância para manter
nos processos dentro da lei e da justiça divina, aquilo que o não permitir, mesmo para quem escolha estar aqui reencarnando, dando murro em ponto de faca, mesmo não sabendo quem é o que fez lá na encarnação passada, de ir eliminando gradualmente dentro do espectro da humanidade encarnada aquilo que é se valer daquilo que seja qualquer sagrado para tirar proveito. Aqui, nesse plano, não. Em todos os planos. Não é só na experiência dessa sala de aula. Ele é uma consciência. Certo? Então, como uma pessoa, seja ela quem for, tem a possibilidade ou a força ou um padrão vibratório alto o suficiente para invocar Lúcifer, sendo que nem sequer ele nunca atuou em nenhuma das humanidades que aqui já esteve, com nenhuma pessoa. Aquilo que se manifestou pode ser um mago negro, pode ser até um grande das trevas, dependendo do ponto da história da humanidade. Mas Lúcifer não. E eu não estou aqui com o cúmpito de poder defender Lúcifer. Não estou defendendo nada. Só estou clareando as coisas como elas realmente são. Certo? Lúcifer também não é Satanael. Satanael vamos falar em uma próxima orientação. Porque senão a coisa aqui vai ficar demasiado grande. Certo? Porque tem muito o que falar a respeito de verdades e mentiras sobre espiritualidade, com letra maiúscula e aquela com letra minúscula, aquela que te faz pisar na rocha, te traz a segurança, te traz a libertação e aquilo que te mantém preso, cativo, iludido, limitado. Certo? Então temos esse conceito e tem pessoas que estão invocando, mas vamos ser generosos? Vamos dizer que Lúcifer, então, pudesse ser invocado. Se é um ser que lá dentro dos conceitos de interpretação, ou melhor, de falta de interpretação, um ser que estava em sua majestade, até podemos dizer lá em cima, em uma alta hierarquia, com um enorme conhecimento, a troco de quê? Se isso fosse verdade. Lembra que estamos fazendo simplesmente um exemplo. Vós acha que uma pessoa que não consegue administrar a própria vida, não consegue manter um padrão vibratório condizente para poder ouvir a sua família espiritual, que está muito mais próximo dele, uma pessoa iria conseguir com velas e alguns elementos invocar Lúcifer? Se isso fosse possível, estamos colocando se isso fosse possível, coisa que não é. Mas vamos ser ali generosos e vamos contextualizar sobre isso. Que vós vai ver que mesmo dentro, que se isso fosse possível, quantos o poderiam fazer? Esse ser todo-poderoso, ele iria se manifestar para essa pessoa? Quem é essa pessoa? Essa pessoa conhece quem? Porque falando de seres de alta hierarquia, eles estão ligados a massas, à humanidade, certo? Não estão ligados a uma família e os vizinhos que circundam, a meia dúzia de pessoas. E o que vós teria para oferecer? Só dele poder, uma consciência desse nível,
só de ele poder se aproximar, se fosse possível ser invocado, o padrão vibratório dessa consciência é tão alto que essa pessoa, não que ela iria desencarnar, que ela simplesmente morreria, não, ela seria desintegrada. Assim como tem médio, né? Tem médio com M minúsculo, tem médio por aí que está incorporando Jesus. Então veja que esse nível de incongruência vai se tornando um absurdo. Tem médium com a primeira letra minúscula que está incorporando o cavalo de Ogum. Então está ali, incorpora, relincha, anda de 4 patas. Qual a finalidade, qual o fundamento disso? Não tem fundamento. Tem médio que está incorporando o Saci Pererê. Vocês vão estar rindo isso a hora que eu estou falando. Mas veja que não tem nada para rir. Porque é um absurdo. Um Zé Pilintra, um mestre como Zé Pilintra, que eu conheço bem. Vós acham que um mestre como Zé Pilintra, que as pessoas têm até medo de falar com ele, porque ele diz determinadas verdades que a pessoa sai desconcertada? Por isso que diz que Tranca-Rua e Zé Pilintra são 2 grandes companheiros, porque para nós também aquilo que é algo a ser trabalhado com empenho é contra a falsidade, certo? Não faz sentido, não tem fundamento um Zé Pilintra que incorpora em um botequim, em um boteco, em um bar, para sambar ou tocar algum instrumento, ou uma pombogira que se manifesta ali em uma festa, em um bar, em um local ou numa casa, para ali mostrar as suas partes e tentar seduzir homens. Tenham olhos para ver. Pode ali é uma entidade espiritual que está ali? Provável, nem sempre, porque às vezes pode ser mistificação. A pessoa diz estar ali incorporado, faz o que quer e depois fala, não sei, eu estava incorporado. Tem isso também. Não é a maior parte das vezes, mas também tem isso. Isso chama mistificação, certo? Tem entidade espiritual, então, lá, o Zé Pilintra, alguma coisa, que está lá sambando? Tem, mas é entidade espiritual trevosa, com a primeira letra minúscula. Certo? Então, tudo isso, então existem verdades, existem mentiras. Entidade espiritual nenhuma toma o médio a hora que quer, não. Isso é falácia, isso é beirar ao impossível de se poder assimilar, certo? Não pode, não existe. Um médium verdadeiro, ele autoriza, é de comum acordo. Não é simplesmente andando na rua, pronto, desceu o tranca-ruas e daí o tranca-ruas sai andando. Não é assim. Mas não percebe que boa parte disso que está acontecendo, além de triste, é um grande teatro. Só que ninguém é bom ator o tempo todo. Certo? Ninguém é bom ator o tempo todo. Tem entidades, supostas entidades, lá com a primeira letra minúscula, porque está ligada a entidades espirituais trevosas, certo? Que andam desfilando. Festas
não é? Chegam de automóvel e o Exu e a Pombogira saem de mãos dadas, com roupas ali que poucos têm a condição, pelo menos, de comprar. De repente, aquilo que a Umbanda, que nasceu para poder manifestar aquilo que é a simplicidade e poder oferecer condições para que todos tenham acesso, se está caminhando, claro, não toda, repito, não é tudo que é jogado dentro do balaio, mas boa parte, há uma ostentação. E não é a roupa que faz a entidade, não é a cartola, não é o anel, não é a guia, não é isso que faz a entidade. Tem sim os seus fundamentos, os seus mistérios, está ligado a certos mistérios, a certos fundamentos, está. Um dia ainda vamos falar disso. São muitos assuntos para se falar. Ainda. Mas, para a entidade, é a orientação. Ele está como guia espiritual. Ele está para guiar. Não para simplesmente se aparecer. Que daí é tudo muito bonito, né? Capa de veludo, capa de seda, né? Então, ali a suposta entidade não consegue nem andar direito porque está toda coberta de ouro. Tudo isso fascina, mas tem que fazer atenção. E fazer atenção disso que é o mais importante. A orientação que está chegando até vós. Começo, meio e fim. Nada pode ficar obscuro. Pode ficar faltando respostas complementares. Que, como aqui estamos falando, vamos ter ali uma segunda parte dessa que iniciei sobre verdade e mentira na espiritualidade. Então, a situação das almas gêmeas, existe afinal almas gêmeas? Existe, mas não é da maneira que vós entendem. A alma gêmea não está ligado à condição de sexualidade desenfreada, não está ligado simplesmente aos clamores da carne do corpo físico, não está ligado a simplesmente paixões, não está ligado a perversões, certo? Não. Aquilo que pode ser considerado como existe um sagrado masculino, foi criado imediatamente um sagrado feminino também. Existe uma correspondência. Essa correspondência necessariamente não é que vai se tornar um casal, homem e mulher, igual aqui é habituado na Terra. Almas gêmeas também pode acontecer entre amigos, entre parentes. São muitas essas condições. Mas entenda como a alma gêmea não está ligado simplesmente ao conceito do amor ilusório da Terra. Não, está ligado sim ao amor, mas o amor incondicional, de forma verdadeira e legítima. As outras situações de alma gêmea está ligado muito às situações que devemos desdobrar de uma forma mais adequada na próxima orientação. Então, na próxima orientação, vamos dar continuidade e complementar alguns pontos, certo? Espero que até aqui eu tenha sido claro. E vós possam, então, com essa vela na mão, com o que está sendo clareado, vós consiga dar passos seguros, para que vós estejam em segurança. Porque nunca se esqueça, é a vossa vida, é vosso caminho e tudo que está contido nela. Certo? Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia.